Bom, vamos lá, agora é hora do nosso Giro do Esporte e hoje presencialmente aqui conosco Wilson Barbosa. Bom dia, Wilson. Bom dia, Gabriel e ouvintes da Rádio Terra Nativa FM. Estamos aqui para o Giro do Esporte desta terça-feira de Carnaval. É isso aí, terça de Carnaval e a gente trabalhando aqui, né, Wilson? Pois é, levando sempre as informações aí. Não podíamos deixar de estar aqui falando aí dessa vinda aí das quartas de final do mata-mata do Paulistão. É isso aí, e hoje a pauta especial aí para falar do mata-mata do Paulistão. Nós tivemos aí a 8ª rodada do Paulistão, última rodada definindo quem serão aí os que vão para a fase das quartas de final do Campeonato Paulista, né, Wilson? Isso mesmo, Gabriel. Vamos começar então falando do Corinthians. E hoje tem novidade, tem participação aqui dos meninos do Rede Pioneira Esporte. Hoje nós estamos intermunicipal, né? Tem participação do Cezinha, que tá viajando, tá curtindo o feriadão lá em Piauí. Tem participação do Daniel Siman, sempre imparcial Daniel Siman, né, Cezinha, né, Barbosa? E tem também uma breve fala aí do nosso querido Barbosa, que vai contrapor aí com o Gabriel Henrique, que é santista também, né? É, Barbosa, torcedor raiz do Santos, né? Já tem aquelas opiniões mais fortes. Nunca tá satisfeito. Nunca tá satisfeito, exatamente. Mas vamos começar falando do Corinthians, né, Wilson? O Corinthians jogou aí contra o São Bernardo na última rodada, que aconteceu, né, no último domingo às 8h30. Foi lá em 1º de maio, né, no estádio do no estádio 1º de maio, né, em São Bernardo do Campo. O Corinthians preservou um pouco o time, né, não foi com o time completo, foi um time para fazer um jogo mais seguro, já estava ali quase classificado, precisava da vitória, né, até se o Santos ultrapassasse ele em saldo de gols, né, o Santos fazendo 4-0, ele poderia ficar de fora se ele tivesse empatado, mas conseguiu aí fazer o gol aí aos 21 minutos, o volante André, que é destaque da base, pegou um rebote de primeira na entrada da área, né? Foi o único gol do jogo. O goleiro Hugo Souza foi pouco exigido, mas também quando foi necessário foi seguro. E Yuri Alberto saiu machucado dessa partida do Corinthians, viu, Wilson? Saiu machucado, então não teremos o Yuri Alberto, que é sempre ele, né? É sempre Yuri Alberto que marca o golzinho da salvação. Dessa vez foi o André, né? E o Yuri Alberto gosta de marcar em clássico, hein? Então, rapaz. Mas nós não teremos clássico nesse mata-mata, não. Né? Iríamos ter Santos e Palmeiras, mas devido aí ao Capivariano ter classificado, não vai ser mais Santos e Palmeiras. Seria mais 3 pontos, galera. Seria um passo à frente pro Palmeiras, né, Gabriel? O Palmeiras só tá ganhando os clássicos, né? Talvez fosse 6-0 pro Santos contra o Palmeiras. Mas vamos com ele, que é especialista em Corinthians, Esporte Clube Corinthians, nosso amigo Cezinha, né, Wilson? Vamos lá, fala aí, Cezinha. Bom dia, Cezinha. Bom dia, Wilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, amigo do Giro do Esporte. Vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians fez uma primeira fase aí aceitável, né, do Paulista, dentro das condições, né? Lembrando que o time acabou a temporada passada lá no finalzinho de dezembro, acho que no dia 21, e já teve que recomeçar logo no começo de janeiro aí, a 1000 por hora, tentando essa classificação que veio de modo satisfatório, podia ter feito melhor, tendo que revezar bastante a equipe durante toda essa primeira fase, e até porque o desgaste inicial de torneio, sem ter uma pré-temporada de revitalização e refortalecimento do elenco, né, da fase física, na parte física, né, mas o Dorival Júnior aí, fazendo o seu básico, né, com o seu arroz com feijão, conseguiu dar essa tônica forte pro time, né. Fez o que se esperava, né? Classificou. Agora aumenta o grau de dificuldade. Vai pegar a Portuguesa de Desportes, que vem bem, fez uma primeira fase boa, né? Para o elenco que tem, né? Montou só para esse momento. E se tudo der certo, vai pegar Santos eventualmente. E na final, Palmeiras ou São Paulo, se ambos se enfrentarem e alguém passar lá, né? Mas está satisfatório, o time está bem, o time está rodando bastante, né? As novas contratações estão chegando, estão desempenhando um bom papel, que é muito bom. Acho que a equipe de staff do Corinthians melhorou
e está contratando pessoas de mais qualidade, né? Grata sequência, o Matheus Pereira, que veio do Fortaleza, muito bom. Caio César veio do Al-Ahly, bom também, tá agradando. Gabriel Paulista, uma grande surpresa na defesa, dando uma boa consistência lá. Só que eu acho que ainda é um ponto que a melhorada do Dorival, né, sistema defensivo, né? Agora com a ida embora do Martínez, não sabemos quem vai ser o primeiro volante, né? O Charles, né? Tá melhorando, mas não é o querido do Dorival. Mas o time tá se engrenando, deve dar tudo certo. E é isso, vamos torcer pro Corinthians contra a Portuguesa e vai Corinthians! Tá, então Cezinha, eu acho que ele foi feliz em falar aí na questão defensiva do Corinthians, que também é um problema em todos os times, né, Wilson? Será que o Palmeiras tá com problema defensivo também? O Palmeiras sempre tem ali umas falhas. Tem tido bons resultados? Tem, mas vez ou outra a defesa dá aquela falhada, né? Acho que isso, como você falou, é geral, né? É geral esse o problema. Santos estava com esse maior problema, mas acho que já deu uma corrigida. Tá até pior. não tomou gol, pelo menos, né? Mas eu acho que o Cezinha, ele foi até humilde em falar que a Lusa fez uma campanha boa, relativamente boa, ele falou, né? Só que não, acho que fez uma campanha ótima pro Paulista, né? Porque, olha... terminando na 4ª colocação geral do campeonato. E digo mais, vai dar trabalho pro Timão, hein? Vai dar trabalho. Agora a Lusa é... Abre o olho, Cezinha, abre o olho, corintianos. A Lusa é SAF agora, né? Isso. E vai ser na Arena Canindé. Na Canindé vai ser? Canindé tá reformando, né? Vai ser na casa da Lusa o jogo, né? Porque ela ficou com uma melhor classificação do que o Corinthians. Será que vai ser no Pacaembu? Provavelmente, né? Não sei se eles estão jogando lá, mas eu sei que a Arena Canindé tá em reforma, né? A Lusa a Portuguesa que foi comprada aí, né? Virou o SAF e depois disso tem tido bons resultados. A informação que nós temos é que vai ser no estádio do Canindé, então acredito que já esteja... Bom, às vezes eles vão conseguir utilizar ali então, né? E tem outro, o César tá acompanhando a gente lá do Piauí, ele tá passeando, só curtindo lá uma bebidinha, um limãozinho em cima do copo assim, apreciando os rios e a praia. Um abraço, Cezinha, grande Cezinha corintiano, um abraço pro Luizinho também e todo o pessoal da Rede Pioneira. E o Gabriel, o retrospecto dos jogos do Corinthians, do Timão, olha, foi a São Bernardo, venceu o São Bernardo por 1-0 fora, né? Uhum. Perdeu para o Palmeiras, até que enfim casa, o Palmeiras quebrou esse jejum, né, lá no derby. Venceu o Capivariano em casa por 3-0 e venceu o Velo Clube fora por 1-0 e empatou com o seu Santos. Empatou, golzinho no final do Gabigol, a torcida santista comemorou como se fosse vitória, viu? Exatamente, né? É isso, né? Então o retrospecto do Corinthians também não é muito bom, não, viu? É claro, nos últimos jogos ele tem sido melhor, né? Mas ele tem aí, o retrospecto do Corinthians, se a gente for ver todos os jogos do Campeonato Paulista, é um pouco parecido com o do Santos. Eu acho que eles têm uma vitória a mais somente, contando com essa última rodada que a gente teve. E o jogo de volta fica para o domingo, no dia 22, às 21h30, Gabriel. É isso aí. E se tudo der certo, né, a Portuguesa vai enfrentar o Santos na próxima rodada. Já tá vendo, né, Cezinha? Já tá cantando aqui o resultado, Gabriel. Isso se o Santos ganhar passar, no né? Novo Horizontino isso também, se né? o Santos passar pelo Novo Horizontino, que é pedreira. Mas já nós vamos falar do Santos. É isso aí. Vamos falar de São Paulo agora, Wilson? Nosso São Paulino não pôde vir. Pois é, São Paulo Futebol Clube, o Padre Eric era para estar aqui com a gente, mas acredito que por motivo de saúde ele teve que se ausentar. Um abraço pro o padre mais São Paulino que eu conheço, viu? E é um dos poucos São Paulinos também que eu conheço. E é o São Paulino que dá a cara a tapa, porque a maioria fica tudo escondido. Alô, Lucas! Lucas Metal de Londrina, um abraço pra Londrina, um abraço pra Aniquete, Filhona e Lucas, o Ozzy. Esse São Paulino fica escondido, né? Então, olha, o resultado do último jogo, o São Paulo venceu a Ponte Preta lá na casa da Ponte Preta por 2-1 pela 8ª rodada, né, de classificação aí. E a Ponte Preta que já está, eu ouvi você comentar que ela estava parcialmente rebaixada, mas não, a Ponte estava Preta rebaixada, já estava né? rebaixada, né? Estava rebaixada já. Já estava rebaixada. Foi no dia 15, né, dia 15 lá no Moisés Lucarelli. E precisando da vitória para confirmar a classificação, sem sustos, né? O São Paulo dominou a Ponte Preta, mesmo jogando fora. O tricolor abriu o placar, ainda no primeiro tempo, com o lateral Lucas Ramon, que vem sendo aí improvisado com sucesso, né?
Às vezes quem você não imagina entra lá e faz o trabalho de quem já está lá há mais tempo, né? E ampliou logo no início da segunda etapa com o artilheiro Calheri, esse sempre marca, né? Aproveitando o cruzamento de Enzo Dias. A Ponte diminuiu com Brian Borges, pressionou no fim, mas o goleiro Rafael garantiu os 3 pontos. Aqui a gente tem 2 torcedores aqui em Andirá, que é o Marinho e a filha dele, da Ponte Preta, a Roberta. Isso. Deve ter ficado triste com o rebaixamento. Os 2 únicos sofredores aqui. Ô Marinho, um abraço, Marinho. Mas olha, eu nunca tinha visto um torcedor da Ponte Preta, viu, em Andirá. Só o Marinho mesmo. Só o Marinho e o Roberto. Marinho fiel. Bom, o destaque do São Paulo é essa arrancada final, né, Wilson? Começou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro também muito mal, né? Com os torcedores e com a mídia em geral falando em possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista, né? Mas o Hernan Crespo, depois aí de todo a questão política do São Paulo ter se estabilizado, pelo menos, eu acho que deu uma guinada agora o São Paulo, né? Tá melhor. O Crespo eu acho que é um ótimo técnico, na minha opinião. Ele é uma pessoa que ele consegue visualizar o jogo, a partida, e ajustar o time muito rapidamente, né? Eu vi isso durante os jogos contra o Santos, né, que foi pelo Brasileirão, pelo Paulista, depois pelo Brasileirão, e o Crespo ele tem essa capacidade. Ali na pausa para hidratação que está tendo por causa do verão, né, o Crespo já arruma o time e você já vê que volta outro time. Ele consegue analisar muito fácil, consegue fazer rápidas alterações e consegue dar essa segurança para o time. Claro, a gente tem Marcos Antônio, né, que está jogando no São Paulo, e Danielzinho, que são 2 jogadores essenciais. Danielzinho que veio do Mirassol, né, se eu não me engano. O time do Mirassol, coitado, não se classificou. Foi desmontado, né, o Wilson, depois do Campeonato Brasileiro. E agora tem Tiquinho Soares pro ataque, viu? Não fez um Paulistão muito bom o time do Mirassol. Mas eu acho que é isso, ele foi desmontado também, né? O técnico teve que começar um novo time. Então, apesar de toda a dificuldade financeira que a gente sabe que o São Paulo estava passando, né? Não sei se já conseguiram consertar, diz que agora não está mais atrasado os vencimentos, que já são altos, né? Sim. Atrasou 1-2 meses, os caras já têm lá dinheiro para o resto do ano, mas enfim, né? Parece que isso deu um ânimo, então tá aí, ó. Tanto é que nos últimos jogos aí a gente teve, né, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Que foi a vitória para Ponte Preta, né? Fora de casa, 2-1. Depois aquela vitória contra o Santos, dentro de casa, no Morumbis. São Paulo 2, Santos 0. Depois nós tivemos aí a vitória contra o Água Santa, também no Morumbis, né? Uma virada importante para o São Paulo. 2-1. Daí empatou contra o Guarani, fora de casa. E perdeu dentro de casa para o Palmeiras, né? Que, como você disse, tem dominado os clássicos, né? E para as quartas de final, Wilson, como ficou o São Paulo? As quartas de final, o São Paulo vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, que vai ser pedreira também, hein? No sábado, dia 21 de fevereiro, às 18h30, lá no estádio Nabi Shedid, em Bragança Paulista. Boa sorte aí pro tricolor, porque não vai ser fácil não, né? O jogo único, né? Até porque o Massa Bruta terminou aí em 3º lugar na classificação geral, né? Fez uma campanha muito boa, muito estável, né? E para mim até uma surpresa, viu? O time treinado por Wagner Mancini, eu realmente não esperava que iria tão bem. O Wagner tem, ou melhor, os treinadores brasileiros dessa leva mais antiga, como é o Wagner Mancini, ultimamente tem sido muito criticado, né? Tem aquele método antigo ainda, né? Que não se renova, o pessoal fala muito isso. Mas o Mancini conseguiu levar aí o Red Bull Bragantino para as quartas de final e na 3ª colocação do Paulista, viu? E jogando bem. É um time que tem uma característica muito interessante, né? Que eu acho que é um dos únicos times do Brasil, por ser gerenciado pela Red Bull, que não espera aquele resultado rápido, né, Wilson? Não é aquele time que, se o treinador perde 6 partidas aí, já manda o treinador embora. Não, ele quer um resultado a longo prazo, e é o que a gente viu aí nos trabalhos... É o que eu venho falando lá no Rede Pioneiro Sport, tem que dar tempo para o pessoal, para os técnicos trabalharem. O único que não quer que dê esse tempo é o Barbosa, que não quer dar esse tempo pro Vojvoda, né? Mas é o que eu falei, né? Só que o Vojvoda já passou da hora de dar tempo, né? Não,
Eu acho que tem que dar tempo, sim. Mas é que o Barbosa é aquele torcedor raiz, né? É que antigamente era assim que se resolvia as coisas. Trocava o técnico, se resolvia, né? Mas agora não é mais assim, não. E o Vojvoda é um ótimo técnico, só que eu acho que é isso mesmo. Os times têm que dar tempo. Inclusive o Tite, no Cruzeiro, né? Tá aí com um retrospecto de 5 derrotas, 5 empates e 2 vitórias, se eu não me engano. E até o Léo Jardim, quando chegou ao Cruzeiro, foi pior que o Tite. O retrospecto dele no mesmo período de tempo era pior. Deram tempo ao tempo, né? Deram tempo ao treinador e ele se mostrou aí um grande técnico do Léo Jardim. Talvez o Tite consiga esse mesmo feito de melhorar aí com esse time do Cruzeiro, que é um time muito bom. Mas o Massa Bruta, ele faz essa gestão muito interessante, né? Que eu acho que todos os times do Brasil deveriam pensar dessa forma. E aí, vamos falar do Palmeiras? Vamos falar de seleção agora? Seleção. Vamos falar do Palmeiras. Olha, o Palmeiras passou aí, né, diante do Guarani. Classificou, mas tropeçou aí com o Guarani, né? 1-1. E deixou o Santista com o estômago embrulhado, viu? Exato. eu nunca vi tanto Santista torcendo pro Palmeiras. O Barbosa, eu sou Palmeiras hoje desde pequenininho. Olha, jogou na Arena Barueri, empatou em 1-1, né? O técnico Abel Ferreira optou por uma escalação alternativa para rodar o elenco. O Abel faz muito isso, né? O Barbosa reclama que o Vojvoda não coloca a molecada para jogar e o Abel já faz isso, né? Sim. Palmeiras encontrou dificuldade na criação. Eu vi o Guarani abrir o placar com o Luca aos 8 minutos, aproveitando a falha defensiva, que quem tava falando, a falha na defesa. Sim. Sempre tem toda a equipe, né? O empate veio apenas na etapa final com o artilheiro Flaco Lopes. Mais uma vez o Flaco Lopes salvando aí a pata, ele entra para marcar, né? Marcando de cabeça após cruzamento, salvando o time de uma derrota em casa, embora já tivesse classificado, né? E salvando o Santos para classificação também. Exatamente. Viu? O Guarani todo feliz, empatando, achando que tinha passado, mas, né? No finalzinho, o Capivariano marca um golzinho que salvou o Santos, né, no sentido de não pegar o Palmeiras nas quartas de final. Você estava torcendo também pro Capivariano. Claro, né? Claro. Não, depois que o Palmeiras empatou, a gente estava torcendo pro Capivariano. Mas o Palmeiras tinha que ganhar ou empatar pro Santos ter aí a certeza de que ele iria para a classificação para as quartas de final. Mas vamos com um profissional falando disso, não, Wilson? Vamos lá. Daniel Siman participando aqui com a gente, falando aí do Palmeiras. Fala, amigos do Giro do Esporte, aqui é Daniel, torcedor fanático do Palmeiras. Vamos falar sobre a última rodada do Paulistão e o nosso jogo nas quartas de final. Bom, o Palmeiras entrou com um time misto para quente, um misto quente, digamos assim. Jogou bem, pressionou bastante o Guarani, mas parece que a bola não queria entrar de qualquer maneira, né? O Guarani foi lá, achou um gol lá no rebote do Carlos Miguel. Achei que o Carlos Miguel falhou no lance, infelizmente, mas tudo bem, vamos lá, vamos colocar mais um voto de fé nele. E foi se arrastando com bola na trave, o melhor jogador em campo era o goleiro deles. E não é que o Palmeiras vai lá e faz um gol. Só que foi mudando. Primeiro era o Corinthians, depois o São Paulo, depois o Corinthians, depois o Santos. E não é que aos 90 e tralalá, o Capivariano me faz um gol, se classifica e vira o adversário do Palmeiras nas quartas de final. Bom, não poderia ter adversário melhor. Um jogo em casa, em Barueri, não é na Allianz, mas é em casa. Claro que tudo pode acontecer, mas é o mais fácil dos adversários. Eu prevejo um jogo que o Palmeiras vai entrar super focado, vai ter uma semana de descanso, onde vai partir para cima, tentar resolver no primeiro tempo, descansar no segundo, para depois ir para a semifinal contra, eu creio que um dos grandes que vão passar aí, para mim passa para mim pode até passar o Bragantino em relação ao São Paulo, um dos dois, mas passa o Corinthians e passa o Santos também. Vamos ver, pessoal. É isso. Um abraço do fanático Daniel aqui pro Giro do Esporte. Um abraço. Valeu, Daniel. Tá aí, então, né? Totalmente isento, né? Foi o que eu falei, totalmente imparcial. E hoje, você tá vendo que eu tô devidamente uniformizado. Trajado, aqui, né? Tô devidamente uniformizado, com o uniforme da seleção aqui, que é essa estrela aí? Essa estrela é aquela que vocês não admitem, rapaz. Essa é a estrela da cachaça? Olha,
só um retrospecto rapidinho aqui, ó, dos jogos do Palmeiras. Vamos mudar de assunto, né, Gabriel? Palmeiras 1, Guarani 1 em casa, venceu 1-0 o Corinthians, e perdeu pro Botafogo. Esse jogo foi um tropeço que, olha, jogando bem boa parte do tempo ainda perdeu. Venceu o São Paulo por 3-1, que a gente já havia falado aí com o São Paulo. Sim. E vai falar em São Paulo, o Padre Eric tá na escuta. Um abraço pro Padre Eric. Tá na escuta, daqui a pouco. Ele vai falar aqui com a gente, daqui a pouquinho. E o Novo Horizontino, 4, Palmeiras 0. Essa foi uma lapada que acho que fez o Palmeiras acordar ainda. Foi um tapa na cara que acordou a equipe. E deve você viu que depois disso ele não perdeu mais, né? Sim, mas eu acho que é começo de ano também, né? A equipe voltando. Mas eu acho que o Palmeiras tem um time muito estável, né, Wilson? Acho que não tem muita preocupação pro torcedor palmeirense. Eu acho que a única preocupação do torcedor palmeirense é ficar entre vice ou ganhar o campeonato, né? Exatamente, a gente sempre tá lá, né? E o técnico Abel Ferreira, há mais de 5 anos no Palmeiras, é um exemplo que a gente tava falando que tem que dar tempo pro técnico. Alô, Barbosa, tem que dar tempo pro técnico, se tenha paciência com o Vojvoda, Barbosa. Mas... Pode falar. Tá, o Palmeiras, ele volta no mata-mata no sábado, dia 21 às 20h30, Palmeiras e Capivariano na Arena Barueri. Pode falar, Gabriel. Mas o Abel recebeu uma proposta, não uma proposta formal, né, mas recebeu aí sondagens do Tottenham, né, para ir pro futebol inglês agora nessa... Não sei se o Tottenham já contratou, mas ele estava contratando, e o Abel foi um dos que recebeu a sondagem, recusou prontamente. Gosta muito do Palmeiras. Então, o Abel já fez o que tinha que fazer pelo Palmeiras, né? Eu acho que será que tá na hora? Fosse, o torcedor não pode reclamar. Difícil vai ser Com alguém certeza. vir e fazer o mesmo trabalho que ele tá fazendo. Exatamente. Mas tem torcedor que não gosta do Abel, né? O Wilson, que tá bravo, que tá nervoso. O torcedor do Palmeiras é muito mimizento, virou muito mimizento. Tá parecendo só torcedor de São Paulo. Mas sabe o que eu ia falar? Até você e o Daniel falou isso no Rede Pioneiro Esporte um dia. E eu ia falar, o torcedor do Palmeiras é mimizento porque o Palmeiras tem muito torcedor que começou agora. É difícil você achar torcedor antigo do Palmeiras igual você, igual o Daniel. É muita molecada, é muita gente que começou agora, Wilson. Porque, por causa da boa fase do Palmeiras, muita gente começou a torcer. E isso não é uma crítica, isso é natural que aconteça, né? O Santos lá em 2012 também, quando estava jogando bem, quando tinha Neymar no auge e tudo mais, também era a mesma situação. Mas muita gente começou agora e acho que o time... Nasceu ontem, né? Nasceu ontem. Nem pegou a época da Parmalat, quer falar alguma coisa? Não. Deixa essa fase pra trás. Deixa essa fase pra trás. Vamos voltar a falar de São Paulo, Wilson? Peraí, só um minutinho. Vamos fazer uma menção ao Capivariano. Ele vive um conto de fadas, né? Porque ele nunca passou por... Olha, recém-promovido da Série A2, o time conquistou a classificação histórica e heróica para as quartas de final pela primeira vez. Então é um sonho para a equipe lá de Capivari, né? Interiorzão de São Paulo. E vamos respeitar, não vai ser fácil. Com certeza. O Daniel falou que foi bom, né? Mas a gente nunca sabe, os times do interior estão com garra. Sim, e bastante time do interior, né? Noroeste, times diferentes, né? Noroeste aqui de Bauru, né? Isso, aqui de Bauru. O Primavera, qual que é a cidade do Primavera? Eu acho que é Primavera mesmo, viu? Primavera? Se não me falha a memória, Faz sentido. Primavera. Primavera e daí os outros que a gente já vê aí comumente, né? O Novo Horizontino sempre tá nesses últimos anos, São Bernardo também sempre tá, mas o Capivariano também aí, um dos que vieram do interior. Velo Clube, depois de 45 anos, subiu e agora voltou, Só uma né? correção. Vamos lá. Não é de Primavera não, Wilson, é de Indaiatuba. Indaiatuba, vizinha de Campinas lá. E é um time que não jogou mal, né? Um time que foi bem dentro das suas possibilidades. Vamos voltar a falar de São Paulo então, Padre Eric com a voz um pouco fraca, né? Não passou muito bem a noite e vai falar um pouquinho do São Paulo pra gente. Gabriel, Wilson, estou escutando vocês aqui e infelizmente não pude estar com vocês, eu tive um probleminha de saúde, mas dois pontos importantes. Primeiro, o Luciano, né, no jogo contra o Ponte Preta, fez nada, conseguiu jogar de passe de bola, tocando bola com o goleiro do Ponte Preta, devolveu a bola para ele num lance que é claro que poderia ter marcado o gol. Aí depois foi substituído, saiu reclamando, xingando. Não sei se estava xingando ele mesmo, ou estava xingando o juiz, ou a comissão técnica, mas alguém ele estava xingando. E agora o São Paulo vai jogar contra o Coritiba e depois joga também contra o Red Bull Bragantino.
Bragantino. E ó, vale lembrar que o Red Bull Bragantino fez 13 gols no Campeonato Paulista. São Paulino que não abre o olho não, hein, Wilson? Foi o que eu falei, não vai ser fácil pro São Paulo. E vai ser na casa do Bragantino, vai ser fora. Não se surpreenda, São Paulino, se o Bragantino passar, hein? Exatamente. Aí vão voltar de lá com energético, com a linguicinha pro almoço. Né? Né, padre? É uma dupla que combina, né? Linguiça de Bragança e o energéticozinho Red Bull. Vamos lá então, vamos falar de Santos Futebol Clube, Wilson Barbosa. Isso, vamos falar da outra seleção, né? Dessa vez foi bater em cachorro morto, será? 6-0 contra o Velo Clube, né? O time que estava aí também lutando contra o rebaixamento, depois de 45 anos de volta à Série A1 do Paulistão. Infelizmente, foi rebaixado novamente, né? Nós tivemos aí o jogo que aconteceu na Vila Belmiro, em Santos, né? E o Santos atropelando o Velo Clube com essa goleada. Goleada que não acontecia, Wilson, se eu não me engano, desde 2012, viu? Não, o Santos não marcava 6 gols. Faz tempo que a torcida do Santos não vê tanto gol, né? Exatamente. E os gols, olha... Era pra ser 7, né, Gabriel? Era pra ser 7, só que teve um gol anulado. Era pra ser 8, viu? Teve um gol anulado e teve um pênalti claríssimo não marcado no Neymar, viu? Vou dizer uma coisa, Neymar saiu brabo, hein? Saiu bravo. E não foi porque não marcou, não. Foi por causa... Mas não sei se foi no pênalti, mas teve uma outra entrada do jogador do Velo Clube lá que quase quebrou ele, né? É que eu acho que a questão maior foi que vazou na imprensa, né? A torcida invadindo o CT do Velo Clube e falando, se for pra quebrar o Neymar, tirar ele da Copa, pode quebrar. Né? E falaram exatamente isso. E teve um jogador que entrou no segundo tempo, parece que para fazer justamente isso, né? O time já perdendo de 4-0, Wilson, e ele entradas fortes, né? Criticado até pelo Neto, que nem gosta do Neymar, viu? Então foi clara a tentativa dele de homicídio na Vila Belmiro. Homicídio de carreira, porque se o Neymar machuca, acabou para ele. Bom, quem marcou foi Gabigol, 2 gols na Vila Belmiro no domingo, né? Gabigol, será que volta ao seu auge quando esteve aí no Santos aí de 2014, no Flamengo? Moisés, nova contratação do Santos, veio do Fortaleza e olha, eu vou falar para você, esse time do Fortaleza era bem montado, hein, Wilson? O Vojvoda fez um trabalho bom ali junto com a diretoria e depois o outro técnico que entrou, o Palermo, né, fez um trabalho bom, quase escapou do rebaixamento, mas foi rebaixado, mas tinha um bom time com bons jogadores, né? E o Moisés foi uma peça, assim, muito boa que chegou ao Santos, porque ele é aquele jogador que ele vai para atacar, ele volta para marcar, ele tá no meio de campo para fazer a jogada, então, assim, ele realmente é um jogador multifunções ali. E outro jogador que é multifunções e que era muito criticado pela torcida do Santos, Wilson, e marcou um gol ontem, marcou um gol no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, marcou vários gols, inclusive na campanha do ano passado contra o rebaixamento, é Tassiano. Tassiano veio do Bahia, era elogiado pelo Rogério Ceni por ser aquele jogador que é mais ou menos, só que faz de tudo. Tá disposto para fazer tudo, pode ser um meio-campista armador, pode ser um camisa 9, um falso 9, pode ser ponta, então ele faz várias funções e tem se dado muito bem como atacante no Santos, viu? Ele tá sempre ali ao lado do Gabigol, né, quando entra, então tá ali no ataque, na centroavância, os 2 jogadores, Gabigol e Tassiano, e tem feito bons jogos. O outro gol, concorrendo aí, eu acho que melhor gol do campeonato, viu? Gabriel Menino, lá na Coruja, Wilson, que pancada. Eu acho que se ele tivesse chutado essa bola da lua, ele tinha acertado no gol, viu? Porque que pancada que ele deu. E ele já é conhecido também. Você vê que o Santos tem uma equipe boa, né? O Santos tem o Palmeiras de 2020, né? Só que quem pode falar bem pra gente isso é o nosso querido Barbosa, né? Ele já não é muito Tem uma fã, equipe né? boa. Será que a gente vai conseguir ouvir ele aí hoje? Vamos conseguir ouvir sim. E só pra terminar, né? Roleiser fez o gol também. Ele entrou aí substituindo o Gabigol bem no finalzinho. Com 52 minutos em campo, Rony fez um passe pra ele e ele prontamente já fez o gol. Mas o Santos melhorou muito depois das contratações, viu, Wilson? Vamos falar com o nosso especialista em Santos? Tá vendo, Barbosa? Tem que dar tempo pra turma, Barbosa. Vamos falar com o nosso especialista em Santos, Barbosa, diretamente de Embu das Artes, vai trazer aí
opinião sobre o Santos Futebol Clube do técnico Vojvoda. Com relação à vitória de ontem, derrota não, desculpa, a vitória de ontem não me convenceu. É muito fácil chutar cachorro morto, entendeu? Então, fica difícil. É o Velo Clube. Vai dizer, mas o Velo Clube estava muito fácil. Os coitados estavam perdidinho. Então, não há muito o que falar. Deixa para o Daniel acrescentar o que ele quiser. Perspectiva para o próximo jogo ou para o futuro do Santos, com esse treinador, fica difícil você dizer alguma coisa. Em primeiro lugar, ele tem que convencer ganhando do Novo Horizontino lá. E depois ganhar mais uns 2 ou 3 jogos para que a minha posição mude com relação ao vai e volta. Danado argentino que tem que voltar para lá. Ok? Ai, Barbosa. Sempre com as suas opiniões contrárias, né? Pois é, né? Vai e volta. Diz que tem que ganhar mais uns 2, 3 jogos, então vai ser campeão. Então vai ser campeão. Se ganhar 2, 3 jogos, vai ser campeão. Mas eu acho que é o que a gente estava falando, né? O Santos melhorou muito. A contratação do Moisés foi muito boa. A contratação do Rony foi muito boa, viu? Tava precisando. Já marcou. Fez a assistência, aquela do Roleiser. Uma assistência, eu digo, perfeita. Ele tava na lateral direita, em profundidade, e ele fez uma coisa básica que os jogadores do Santos geralmente não fazem. Ele levantou a cabeça, olhou para trás, viu que o Roleiser vinha lá atrás, tocou para trás, o Roleiser tava livre, deu um chutinho e já fez o gol, sabe? Então, assim, às vezes era o básico que tem uns jogadores do Santos que não fazia, sabe? E agora com o Rony, com o Moisés, e eu tenho que destacar uma coisa muito importante. O Santos teve o retorno de alguns desfalques que são peças fundamentais no time. Um deles que o Vojvoda peca em não colocar titular sempre, apesar que desde que ele voltou tem sido titular absoluto, é o menino da base, Gabriel Bontempo. Ele é volante e olha, quem é Pedri no Barcelona perto de Gabriel Bontempo, viu? É um jogadoraço, o menino é muito bom mesmo. E a segunda volta que eu poderia citar, que tem um peso enorme no time, é o William Arão. O William Arão já tá velhinho, né? Quando veio pro Santos, a torcida já tava pressionando para já sair, porque ficou aí 3 ou 4 meses machucado, né? Entrou um jogo, já machucou, mas o que o William Arão tem feito no Santos é brincadeira, viu? É um volante assim que faz toda a diferença quando ele joga, é outra coisa. Ele é um volante mais recuado, mais defensivo e faz total diferença, ele sempre tá ali preparado para receber os lances, né? E quem substituiu ele quando ele estava machucado foi João Schmidt, que não tem tido uma boa fase. Zé Rafael também é muito bom, só que também não está numa boa fase e não jogou, né? Gabriel Menino também foi uma boa contratação, né? Não é, nossa, que jogador, mas é uma boa contratação sim, eu gostei. Acho que ele tem ido bem no Santos, que era o sonho dele jogar no Santos, viu, Wilson? Veio da base do Palmeiras, mas... Isso, bom jogador. Mas era o sonho dele jogar no Santos. É o que a gente estava falando, tem uma boa equipe, falta o comando, segundo o Barbosa, falta o comando que o Vojvoda não consegue dar. Mas tá conseguindo, Barbosa, tem que ter paciência. Não, o Vojvoda é um ótimo técnico. Olha, o Santos teve 2 vitórias só no Campeonato Paulista. Sim. E 2 empates. É muito pouco para um time com o Santos, né, Gabriel? Sim, mas eu também acho que vem muito desse time novo, vem de desfalques, né? Principalmente desfalques. E também tem uma questão que pesa muito isso. Eu acho que é a questão psicológica, cara. O Neymar voltando parece que é outro time. E ele não precisa nem jogar, viu? Tanto é que o Santos fez 3 gols no primeiro tempo. Não precisa nem jogar. No banco. Tá no banco, parece que o time muda a questão psicológica. O Santos, eu acho que tem um problema psicológico. Eu acho que eles pensam, o chefe tá aí, vamos jogar. Senão vai ser mandado embora. Podia comprar o Santos mesmo. E o Novo Horizontino, como que será que vem para essa partida, hein, Wilson? O Novo Horizontino, olha, foi a grande surpresa aí do campeonato, terminou a fase de grupos na liderança geral, tá surpreendendo realmente, olha, passou até o Palmeiras com 16 pontos, 5 vitórias. O time é comandado por Anderson Moreira, mostrou solidez durante quase todo o torneio, Gabriel, mas chega com um sinal de alerta ligado após perder a invencibilidade
na última rodada, sofrendo 3-0 para o Red Bull Bragantino. Será que o Santos passa o Novo Horizontino? Rapaz, não sei, hein? Eu acho que sim, o Daniel Siman concorda com a gente, viu? Ele acha que passa, né? Passa o Novo Então Horizontino. fica tranquilo, Barbosa, vai passar. Tranquilo não fica não, porque a gente sabe como que é o Santos, né? Mas eu acho que vai ser um jogo difícil, mas o Santos vai passar. O Santos vai passar o Novo Horizontino. Se salvando na última rodada, né, Wilson? Porque quase que não foi classificado também. Exato. E Gabriel, vamos fazer um convite aqui para o pessoal que não consegue acompanhar aqui o programa. Tá lá no nosso canal do YouTube, o Giro do Esporte. Todo dia a gente sobe lá, tá, pessoal? Pode conferir lá. Claro, participa aqui com o Gabriel todo dia de manhã, mas a gente tá lá, ó. Exatamente. Qual que é o canal, Wilson? Rede Pioneira e Gazeta 369, você encontra lá informações de futebol, cultura, notícias. Ultimamente a gente tem sido mais esporte, mais futebol, né? Principalmente futebol local, né, Wilson? Isso, a gente transmitimos aí o futebol local, a vitória dos Galácticos sobre os Amigos do Hugo. Um abraço para os meninos, tanto do Amigo do Hugo quanto dos Galácticos. E as meninas do Paris também, as meninas do Império. Um abraço para todo esportista aqui da cidade de Andirá, Gabriel. Isso aí, futebol local é muito gostoso de assistir, você acompanha com exclusividade, viu? Não tem nenhum outro canal de Andirá, nenhuma outra emissora que faça esse trabalho com o futebol regional como o Wilson faz. Então já segue lá, Gazeta 369 Rede Pioneira, para você ficar por dentro do esporte local, regional, estadual e nacional, né, Wilson? É isso mesmo, segue lá. Um último abraço aqui, ó, pro nosso querido Donato Zanin, corintiano. Alô, Donato. Donato, um abraço pra você. O Auri, corintiano também. Ixi. E o Tidão, pai do Luizinho, que é santista. Outro sofredor também, né? E o Luizinho corintiano. O Luizinho é um fanfarrão, né? O Luizinho é fanfarrão. Mas é estranho, cara. Geralmente quando o pai é santista, o filho também é, viu? Pois é, meu pai também é santista e eu fui pro Palmeiras. Você é ovelha negra, né? Eu sou palmeirense, a minha filha mais velha, Anne Kathleen, é palmeirense e a mais nova, Cristine. Alô, Cristine, um abraço. Virou corintiana. Ela tem cara de corintiana mesmo. Influência da avó e da tia, já viu, né? Mas você foi influência de quem, você? Meus tios. Dos tios. Tios lá de Amparo, um abraço pro pessoal de Amparo, Wellington e companhia. Tio Zé e tio Edinaldo. Entendi. Só o tio Geraldo que era santista. É santista até hoje. Tio Nelson, alô tio Nelson, santista também. Quando o Santos perde, ele nem manda recado. Agora, quando o Palmeiras perde... Nossa, já começa a dor de cabeça, né? O que aconteceu, meu sobrinho? O que aconteceu com o seu Palmeiras, pé de rato? É assim que ele fala, viu? Bom, esse foi o nosso Giro do Esporte. Você que não conseguiu acompanhar ao vivo, pode ouvir aí, assistir no canal Rede Pioneira Gazeta 369. Daqui a pouquinho também você pode acompanhar lá. Valeu, Wilson, pela presença. Amanhã a gente tá de volta, né? Obrigado, Gabriel. Um bom final de feriado para você e para toda a família. Um abraço pro pessoal do Maranata que tá lá fazendo o louvor aqui na paróquia São Sebastião, né? Eu esqueço o nome do salão ali. Padre Arno. Um abraço para todos os nossos jovens e adultos e crianças que estão lá também. E a gente volta amanhã com mais notícias do esporte. Você ouviu Giro do Esporte. Oferecimento Jornal Gazeta 369. A Rota da Notícia. Fique informado sobre Andirá e região. Acesse gazeta369.com.br. 9h05. Hoje ultrapassando bem o horário, né? Mas Regiane de Oliveira não vai estar aqui agora. Então nós estamos autorizados hoje, viu? Invadimos o horário. Invadimos o espaço da rede. Um abraço, Regiane. Mas ela autorizou hoje. Bom, agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais Terra Notícias para você a partir das 8 horas da manhã aqui na Rádio Terra Nativa. Tenha você um ótimo dia, um ótimo resto de feriado e até amanhã, se Deus quiser. O informativo Terra Notícias vai ficando por aqui. Fique